Oi, olá. Então, eu tô gostando daquele espelho lá atrás. Eu acho que eu vou dar um jeito dele me focar mais. Mas é interessante a gente se ver de um outro lado, como se fosse uma outra pessoa vendo a gente. Porque eu quero falar um pouquinho sobre uma coisa que eu transponho da linguagem histórica para o ser humano, para mim. E já está descrito na psicologia também. Mudanças e transformações. Na era histórica do planeta, a gente sabe que houve eras, eras geológicas. Eu me lembro das três grandes, tá? As três grandes são a pré-cambriana, foi a primeira, enorme. Depois veio a paleozoica e agora nós estamos na cenozoica, que é a atual, que é a menorzinha. Os dinossauros viveram antes da Cenozoica. E na história houve eras. Teve lá a que nós chamamos de antiga, pré-histórica, antes de o ser humano poder escrever alguma coisa. E dentro dela também várias divisões, né? A pré-agrícola, agrícola, pois tivemos a era, já a história, quando o ser humano já começa a escrever, ele também já de novo, novas eras, era dos metais, com outras divisões, depois a medieval, depois a que nós chamamos contemporânea, moderna, mas já está ficando para trás, tá? E eu vejo que agora vem a pós-industrial. Pós-industrial. E essas, as eras, quando a gente diz houve uma mudança de era, uma mudança de, assim, da estrutura histórica da presença do ser humano. Isso seriam as eras históricas, né? Mudam as estruturas da Idade Antiga, pré-escrita. Agora com a escrita tudo isso começa a se transformar, surge Estado. Nas eras geológicas do planeta também teve uma só mudança nas eras geológicas que foi por interferência de fora, um grande cometa, né? Mas quando há uma transformação, isso não quer dizer que houve muitas mudanças antes de acontecer a transformação. Por exemplo, antes da queda do Império Romano, que foi a passagem da história antiga para a história medieval, antes da queda do Império Romano, vários povos já tinham lutado, estavam desgastando a forma de governo do Império Romano. E aí, de repente, ele desmoronou. Mas vinham acontecendo várias mudanças. Eu vou, assim, propor de que a gente olhe com cuidado para as nossas mudanças e as nossas transformações. Eu trago essa reflexão porque hoje eu li nas senhas diárias, sobre a conversão do Zaqueu, quando o Zaqueu conhece a Jesus Cristo. Só que antes de conhecer Jesus Cristo, Zaqueu já estava curioso. Quem é esse Jesus Cristo? O que ele propõe? Como será que seria um encontro com Jesus Cristo?
E essa curiosidade em Zaqueu, alguma coisa estava incomodando ele. E ele, como ele era baixinho, ele subiu numa árvore e Jesus viu ele lá e disse: Zaqueu, eu vou comer na tua casa hoje de noite. E Zaqueu muda de vida. Mas já vinha antes alguma coisa, vinha trabalhando nele, e a gente chama isso de Espírito Santo, isso que vinha trabalhando nele. Então foi uma transformação, Jesus chegou na vida de Zaqueu e ele se transformou. Então a gente diz que ele foi o momento da conversão. Mas na verdade que já vinha sendo produzida. E não sei se já observaram na vida de vocês, quando houve alguma transformação. Eu, pelo menos, acho que na minha vida posso observar duas grandes transformações. Isso não são as mudanças, tá? Mudanças eu vinha sofrendo. Eu me lembro mais ou menos a minha passagem da infância para a adolescência para a fase de rapaz, jovem. Eu me lembro isso. Isso para mim são as mudanças. Eu observei duas, assim, eu acho, eu posso dizer, duas transformações, que não são só mudanças, são onde a estrutura do meu pensamento, da minha psique, da minha maneira de ver tudo, de agir em tudo, de me relacionar com tudo. As estruturas da minha maneira de ser. O meu centro de raciocínio, de afetos, de fé, espiritualidade, tudo mudou de certa maneira. Mas assim como nas eras geológicas e históricas, eu não consigo marcar uma data, mas eu consigo marcar mais ou menos o período. E consigo ver aqui nesses anos da minha vida, ali começou a haver mudanças estruturais em que eu até me surpreendi com não só as mudanças, mas com o volume e com o centro estruturado, a coluna de uma nova, quase que uma nova pessoa surgia. Então, eu me lembro das minhas mudanças, eu me lembro do dia em que eu me olhei, eu tinha uns 22 anos, eu me olhei no espelho e disse: agora eu não sou mais adolescente. Me olhando no espelho. Porque as mudanças vinham acontecendo e tá ali, mas ali eu só me dei conta da mudança da fase de adolescente para jovem, mas isso ainda não foi a minha transformação. A minha transformação ali, naquela época, ali, 20 e poucos anos, 23, 24, ali, a transformação que vinha se acumulando nas mudanças e no jeito que eu observava a sociedade. Ali eu me lembro que eu comecei a pensar uma coisa muito interessante, muito dura, né? E muito louca. Eu comecei a sentir, claro, eu acho que vocês sentem a mesma coisa, não estou me fazendo, como ele é observador, inteligente e diferente. Não,
Acho que todo mundo mais ou menos faça isso, mas talvez eu tenha levado bastante a sério, né? Porque teve consequências. Eu cheguei à seguinte conclusão. Ali eu comecei a dizer uma frase que um dia eu anotei, eu perdi essa frase, mas não interessa, eu decorei ela. Eu disse, está tudo errado. Eu já tinha lido muita coisa e eu era meio observador desde jovem. Aos 12 anos eu disse, eu não vou mais à reunião dançante, isso é muito ridículo. Então eu era meio chato e diferente. Mas como vocês, talvez eu só tenha sido um pouco mais tenaz, assim, um pouco mais decidido. Mas eu comecei a dizer, não, esse mundo como está estruturado não funciona. Eu vinha ali do Capitão Spock do Star Trek, né? Tudo racional, etc. Mas não dá nem para ser racional, porque também o racional está errado. E ali eu decidi que está tudo errado. Está tudo errado. Do jeito que a gente faz. E eu não quero continuar fazendo errado. Então me decidi, olha, eu vou tocar o barco meio vazio assim, para ver se eu pego uma mudança grande, para ver se eu pego conteúdo de novo. E foi interessante, foi um período muito aberto, procurava saber de tudo e viver tudo, foi muito legal, Eu não fui um revoltado que quis machucar pessoas, nada disso. Mas eu vivia esse conflito, né? Muitos santos da igreja foram assim, meio revoltados. Lutero. Isso foi a minha primeira grande transformação. A segunda foi depois dos 40 anos. Não foi assim da fase adolescente para adulto. E agora de adulto para a crise da meia-idade. Não foi, mas mais ou menos coincidia, tem a ver. Foi talvez ali pela morte da minha segunda esposa, mas foram outras coisas. Foi um dia quando eu disse, olha, aquele mundo tudo errado, eu vou assumir e viver dentro dele. Agora eu entendi, está tudo errado, mas também está tudo certo. Eu acho que isso é a minha fase emocional budista. Então eu consigo ver essas duas transformações. O ovelha revoltada e o budista, o monge budista. O resto foi tudo mudança. Acho que essas duas foram minhas transformações. E fiz tudo isso dentro da fé cristã. Eu não sei se ajuda, mas observem-se e saibam que mudanças não são transformações. E transformações não são só as mudanças. E o que eu deduzi é que converter-se a Cristo, ser cristão, não é uma questão de só fazer mudanças externas, obedecer a leis, ou cortar o cabelo de um certo jeito, fazer mudanças externas. Não, é transformação. Mudar o jeito de ver o mundo e viver no mundo e para os outros e as outras. Um bom dia.